E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre coeficiente angular da reta, entender o que é e como a gente pode calcular. Antes de começar, se inscreve no canal, dá um joinha e vamos junto! Então, a gente vai começar entendendo o que é o coeficiente angular de uma reta, tá? Então, consideremos uma reta R de inclinação alfa em relação ao eixo x. O coeficiente angular ou declividade dessa reta é o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Ou seja, m, que é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. Resumindo e traduzindo a linguagem que a gente acabou de ver aqui, o que é o coeficiente angular? Então, se eu tenho uma reta R e ela forma um ângulo de inclinação com o eixo x no plano cartesiano, então, o que é o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo que foi formado por essa reta e o eixo x. É isso. Então, aqui, ó, nós temos dois casos, duas situações. A primeira situação, ela nos traz uma reta paralela ao eixo x. Então, observe que nesse caso, a inclinação da reta é zero. Então, quando o ângulo alfa, ou seja, o ângulo formado pela reta e o eixo x é de 0 graus, a tangente dele é zero. De onde é que vem isso aí? Lembra do círculo trigonométrico? Então, aqui, ó, nós temos um círculo trigonométrico que ele é colocado sobre um plano cartesiano, onde o raio dessa circunferência é 1. Então, aqui nós temos o ponto 1 e 0. Aqui nós temos o ponto 0 e 1. Aqui nós temos o ponto menos 1 e 0. E aqui nós temos o ponto 0 e menos 1. Observem também aqui o seguinte. Essa reta aqui, ela é tangente à circunferência, porque ela toca em apenas um ponto da circunferência. E ela é paralela ao eixo y. Então, os ângulos que vão sendo formados aqui no eixo, aliás, aqui na circunferência, quando eu ligo aqui e formo os ângulos, a projeção deles nessa reta é o que determina o valor da tangente do ângulo. Então, aqui no 0 graus, observe que aqui no 0 graus, o que é que acontece? A projeção do ângulo está no ponto zero da reta tangente, porque ela é zero aqui, para cima positivo, para baixo negativo. Então, ela projeta no zero. Então, a tangente de 0 é 0. Então, nesse caso aqui, ó, para 0 graus, a tangente é 0. Quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, o que é que acontece? Ele se localiza justamente aqui, ó, no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, os ângulos que estão aqui, as tangentes deles são todas positivas. Então, por quê? Porque a projeção dela sempre vai ser dada aqui nessa parte de cima da reta tangente. Então, M vai ser sempre positivo quando for entre 0 e 90 graus. Quando o ângulo for entre 90 e 180 graus, que é o caso desse ângulozinho aqui, ó, que é formado pela reta R e o eixo x, o que é que vai acontecer? Entre 90 e 180, o ângulo ele se encontra no segundo quadrante. E aí, no caso, tangente vai ser sempre um valor negativo. Por quê? Imagine aqui, ó, tem um ângulo aqui, esse ângulo é de 135 graus. A projeção dele para ele tocar lá na reta tangente tem que ser por aqui, ó. E aí, ela vai tocar justamente na parte negativa da reta tangente. Então, por isso que a tangente dele é negativa. Então, quando o ângulo estiver entre 90 e 180, o coeficiente angular sempre vai ser negativo. E quando for 90 graus? No caso, a reta ela fica perpendicular ao eixo x, formando um ângulo de 90 graus. Em 90 graus aqui no eixo, na circunferência trigonométrica, que é aqui nesse ponto, né? Aqui forma um ângulo de 90. A projeção da reta, que forma um ângulo de 90 graus, ela fica paralela a essa aqui, ó. Elas não se cruzam. Então, nesse caso, não tem tangente, tá? Então, ela não vai ter declividade, não existe tangente aqui do ângulo de 90 graus. Então, nós vamos nos deter apenas aos ângulos que estão aí nesse setor, ó, do primeiro
e do segundo quadrante, além do ângulo de 0 grau também, tá? Para a gente compreender a questão da tangente e da inclinação da reta. Então, vamos ver alguns exemplos aqui e entender como a gente pode encontrar o valor do coeficiente angular de uma reta. Eu vou trazer o caso do ângulo que está entre 0 e 90 graus, e aí ele vai, essa ideia eu vou trazer só para ele, mas aí ela vai servir para os outros casos também. Então, vamos supor que eu tenho aqui dois pontos A e B. A coordenada do ponto A é x1, y1. A coordenada do ponto A é x1, y1. A coordenada do ponto B é x2, y2. O que é a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quando eu marco aqui o ponto A e B, que formam aqui esse triângulo, ó, usando justamente as medidas das coordenadas desses pontos, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho um ângulo alfa, esse ângulo é igual ao ângulo que está aqui embaixo, formado pela reta e o eixo x. E a tangente desse ângulo alfa vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é essa medida aqui, desse segmento aqui, ó, BC, que é o mesmo que esse aqui, ó. E para achar essa medida, basta fazer quem? y2 menos y1. Então, isso é meu cateto oposto. Então, a tangente de alfa aqui vai ser y2 menos y1 dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Esse aqui, ó. Que tem a mesma medida desse pedacinho, que é a distância entre x1 e x2, que só basta fazer x2 menos x1 para a gente achar. Então, por isso que a fórmula do coeficiente angular ou declividade de uma reta é dada por isso aqui, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder formalizar a ideia. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: determine o coeficiente angular e a inclinação alfa em graus da reta que passa pelos pontos A e B, aqui na letra A e na letra B, tá? Então, na letra A gente vai encontrar esse coeficiente angular primeiro. Lembre que o coeficiente angular é a tangente, ou seja, vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, se eu chamar aqui de x1, y1, que tanto faz essa ordem, lembram? E aqui x2, y2. Se aqui eu chamo de x1, y1, e aqui x2, y1, eu sigo essa x2, y2, eu sigo essa ordem. Então, y2 menos y1 vai ficar 5 menos 4, m é igual a 5 menos 4, sobre x2, que é 4, menos 3. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, o coeficiente angular, ou a tangente da reta que cruza com o eixo x, é 1. Ele pede na questão também a inclinação alfa em graus. A inclinação alfa em graus é a medida do ângulo em graus. Então, se eu sei que a tangente deu positiva, eu também já sei que o ângulo se encontra aqui no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, qual dos ângulos do primeiro quadrante possui a tangente valendo 1? Eu coloquei aqui a tabelinha de alguns dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, para a gente relembrar o seno, cosseno e tangente deles aqui. Então, observem que o ângulo que possui tangente valendo 1 é o ângulo de 45. Como estamos falando do primeiro quadrante, é o de 45 mesmo. Então, aqui, alfa vale 45 graus. Vamos para a letra B. Na letra B, novamente, vamos chamar aqui de x1, y1, aqui de x2, y2. Então, calculando o coeficiente angular, vai ficar 3 menos 0 sobre x2 é 0 menos raiz de 3. Isso aqui vai ficar 3 sobre menos raiz de 3. Quando uma raiz ela fica no denominador da fração, a gente racionaliza para que a raiz possa sumir do denominador. E racionalizar nesse caso é multiplicar pela própria raiz de 3, porque aí ela some, já que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e é 3. Então, quando eu faço isso no denominador, eu tenho que multiplicar também no numerador para que a fração continue valendo a mesma coisa. Então, multiplico por raiz de 3 embaixo, multiplico por raiz de 3 em cima. Como aqui é positivo, aqui é negativo, mais com menos, que é uma divisão,
a fração fica negativa. Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Posso dividir aqui, fica menos raiz de 3. Observe que agora o coeficiente angular deu negativo. Se ele deu negativo, é porque o ângulo está no segundo quadrante aqui, ó, negativo. E qual o ângulo do segundo quadrante teria como tangente menos raiz de 3? Primeiro, vamos observar, sempre a nossa referência vai estar no primeiro quadrante. Primeiro, eu vou pensar, qual o ângulo do primeiro quadrante que teria tangente raiz de 3? Observem que o ângulo do primeiro quadrante seria 60 graus. Então, vai ter que ser um ângulo equivalente lá no segundo quadrante, né, na aberturazinha, que também tenha como um valor absoluto raiz de 3. Então, vejam só. Então, observe que 60 graus, vamos supor que seria um ângulo aqui, assim, 60 graus, mais ou menos. No segundo quadrante é uma coisa parecida, né? Para que a tangente dele estaria aqui, a desse outro estaria aqui embaixo, ó, desse aqui. Então, o ângulo para estar aqui, eu vou fazer o quê? Para eu saber qual a medida daqui, eu vou pegar 180 graus, que seria o valor daqui, e tirar 60, que é esse, que tem a mesma abertura que aqui. Então, para achar a medida desse ângulo, eu faço 180 menos o ângulo relacionado ao primeiro quadrante, que a gente já sabe que é quem? 60 graus. Então, o valor da inclinação alfa, nesse caso, vai ser 180, meu alfa aqui vai ser 180 menos 60, que vai dar 120 graus. Então, o ângulo que está no segundo quadrante, equivalente ao do primeiro quadrante, é um ângulo de 120 graus. Então, alfa é 120. Lembrando que lá ele fica negativo, né? Por conta, a tangente dele fica negativa, aliás, por conta da projeção aqui na reta tangente. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se inscreve no canal, dá o joinha e até a próxima. Tchau, tchau.